Olá a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante que nós estamos tratando em Colossenses, no capítulo 3. Mas antes de iniciar, eu quero orar, porque estas coisas, elas se discernem espiritualmente. E na medida em que nós pedimos a Deus que o Espírito de revelação e de sabedoria opere em nós e cremos assim, Ele vai nos concedendo que nós possamos aprender, que nós possamos discernir espiritualmente aquilo que o Senhor está falando. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o Filho. Nós te damos graças por tão grande salvação. E hoje, Senhor, nós queremos meditar aqui por uns momentos, Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós, na sua provisão para nós. E sabemos que tudo o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Mas nós precisamos acessar esse conhecimento revelado, Senhor. Por isso, assiste-nos, Senhor. Fala conosco, instrui-nos, abre nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos discernir aquilo que está na Tua palavra e que pode nos levar a amadurecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós já vimos aqui sobre Colossenses, e eu até tenho aberto aqui porque eu quero ler novamente com vocês os versículos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Veja, isso aqui é uma ordem, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esse texto é riquíssimo e a gente vai, não somente hoje, talvez nos próximos encontros, a gente vai continuar refletindo sobre a profundidade da riqueza, da glória que nós temos em Cristo Jesus. Aliás, Cristo, está dito, é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, né? E eu quero começar com algo que eu já falei em momentos anteriores. A pessoa sempre se torna escrava daquilo que escolheu meditar. Por isso, é preciso meditar o que a palavra de Deus ensina para começar a experimentar a realidade das coisas que Ele proveu para nós. Porque as pessoas pensam muitas coisas, deixa eu abrir mais aqui meu texto. As pessoas pensam muitas coisas, mas aquilo que diz respeito à palavra de Deus é onde nós devemos buscar, se já entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, se Ele já é o nosso Salvador. Por exemplo, quando entra em mim que eu sou curada, eu serei curada. Mas há muitas outras afirmações nessa Sagrada Escritura das quais eu preciso me apossar meditando nelas. Veja, alguns exemplos. Eu sou casa de Deus, sou cheio do Espírito Santo, sou um novo homem em Cristo. As mulheres podem dizer uma nova mulher, mas é homem no sentido, né, o corpo de Cristo. E sobre, por exemplo, essa de quando entra em mim que sou curada, e assim eu assim sou curada, aconteceu comigo quando eu ia a Porto Alegre e fazia psicanálise para tentar descobrir o que é que tinha gerado um problema gravíssimo na minha alma. E um dia, entrando numa livraria, eu abri Isaías 53 e lá eu li o verbo no passado. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos. Aquilo entrou em mim como se eu nunca tivesse lido aquele versículo. E fez uma coisa maravilhosa na minha vida. Tá? Agora, muitos de nós sabemos disso. Nós sabemos que na palavra de Deus nós encontramos tudo que diz respeito a nós. Porém, saber não é um atalho, não assegura um encurtamento de caminho. Não importa o que você sabe. Até que a experiência do poder de Jesus Cristo esteja fluindo através de você, você não terá chegado. Não adianta saber intelectualmente. É preciso que o Espírito de revelação e de sabedoria venha e nos dê esse entendimento espiritual. Agora, então, como é que nós vamos fazer isso? O que vamos fazer? Buscamos essas coisas, as coisas do alto. Nós constantemente levamos a nossa mente a essas coisas e quando fazemos, estaremos recebendo a realidade do poder destas coisas de cima.
A palavra de Deus nos convida a isso. Aliás, nós lemos aqui, pensai nas coisas do alto, que é o versículo 2, é uma ordem. Isso é uma ordem. Para todo aquele que ama o Senhor, isso aqui é uma ordem. É preciso cumprir essa palavra. Então, nós, quando pensamos dessas coisas do alto, nós estamos falando sobre nossa posição em Cristo, nossa autoridade através de Cristo, nossa identidade em Cristo e não aquela que eu e você costumávamos ter. Então, para experimentar estas coisas, você precisa começar a pensar em quem você é, mas não em quem você é aqui e agora, em quem você é segundo o manual do fabricante, que é a Sagrada Escritura. É preciso pensar assim. Você tem que falar de forma relacionada com o que você é. A fim de operar com uma autoridade pessoal, você tem que ver assim, a partir de uma perspectiva divina. Lembra disso? Eu preciso ver o que me cerca a partir de uma perspectiva divina. Tem uma circunstância, tem uma situação. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. E aquilo que a palavra de Deus fala sobre uma situação assim, é aquilo que eu devo falar. Eu não posso falar pelas minhas impressões, pelos meus sentimentos, pelo meu achismo, pela minha vontade, pelas minhas emoções. Se eu quiser operar numa autoridade espiritual, eu tenho que olhar a partir da perspectiva divina. Então, você precisa encontrar onde você está sentado em Deus e o que Jesus pagou por isso, para que você tenha isso. O que ele pagou para que nós tenhamos isso? Tudo. Ele deu tudo, né? As pessoas começam a pensar por muitos anos, né? Desde os 6 anos de idade aos 9, entra a fase do pensamento abstrato, começa a pensar sobre muitas coisas. Quando elas vêm a Cristo, elas começam a procurar e a começar a pensar as coisas de cima. E quando elas menos se dão conta, essas coisas começam a fluir do poder de Deus. Então, neste caso que eu estou falando, as pessoas se encontraram e se dão conta de que não tem mais poder de fazer as coisas como a velha natureza fazia. E aqui eu quero contar uma experiência a vocês que me surpreendeu. Depois que eu terminei o meu curso de mestrado, ou quando fiz o curso de mestrado, eu usei 6 correntes de hermenêutica para interpretar um texto. Uma tragédia grega, eu usei 6 correntes de hermenêutica, cada uma falando de uma maneira diferente, fazendo uma abordagem diferente do texto. Bem, quando eu vim para o Senhor e quando eu comecei a falar sobre a Bíblia, ensinar sobre a Bíblia, eu tentei aplicar aquelas correntes de hermenêutica. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não sabia mais. Se eu quisesse usar, eu teria que ir estudar novamente todas, uma por uma, o que cada estudioso dizia, Lacan, Freud, Descartes, Michel Foucault e tantos outros, Habermas, correntes que eu estudei, Marx, mas eu não conseguia aplicar, eu simplesmente não sabia mais como usar aqueles instrumentos. Então, velha criatura. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos foi dado para quê? Para nos conduzir em tudo, para nos dar o entendimento, para nos dar a direção e a habilidade. Agora, o Espírito Santo abre cada uma das dimensões da nossa vida sobrenatural e faz com que encarne, faz literalmente com que se torne carne em nós. Então, ele está presente, mas quanto mais você ora em línguas, mais você sai do âmbito racional, porque se eu oro na minha língua materna, português, eu posso orar com o meu entendimento, eu vou orar com o meu entendimento, mas isso não me libera do pensamento intelectual e racional. Se eu orar em línguas, eu já explico para você como eu faço, eu saio desse âmbito racional e permito que o poder do Espírito Santo comece a operar em mim, através de mim. Como que eu faço isso? Existem alguns louvores que são muito especiais e que eu conheço a letra. Então, quando eu quero orar em línguas, eu coloco esses louvores. E aí, o que acontece? Eu oro em línguas, eu oro em mistério com Deus, como diz lá em
1 Coríntios 14, né? Eu me edifico orando em línguas, mas a minha mente acompanha a letra das canções, você entende? Então a minha mente não fica infrutífera. Eu estou orando em línguas, mas a minha mente está louvando o Senhor com entendimento, porque na minha mente eu sigo a letra da canção. Se eu não tivesse, estou falando de mim, se eu não tivesse a letra da canção, eu ia pensar na roupa que eu tenho que lavar depois, eu ia pensar na agenda do dia de amanhã. Já me aconteceu isso, por isso que eu falo. E a maneira que eu encontrei de orar em línguas e de me manter focada no Senhor é essa, colocando louvores, altos louvores de adoração, realmente, e orando em línguas. Porque quanto mais você deixar a palavra liderar você, viver em você, conduzir você, maior será a influência do poder do Espírito Santo na sua vida. Olha que lindo! O que acontece é que as coisas de cima são a provisão real que Jesus tem para você. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma outra tradução, que dizem que é mais fiel, diz, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Quando eu penso que nada me faltará, nada do que eu preciso para assumir uma identidade que eu ainda não sei como é, uma natureza que eu não sei como é, uma autoridade que eu não sei como é, uma vitória que eu ainda não sei como é, eu preciso, então, acessar essa provisão real. E essas coisas não me faltarão na medida que aquilo que estamos conversando aqui, de Colossenses 3 diz, né? Colocar constantemente a nossa mente nas coisas de cima. As coisas de cima. E então, a tua perspectiva celestial através da sua palavra será a realidade que nunca se tornaria real a você de outra forma. Ela se torna real a você quando você coloca constantemente a sua mente nas coisas celestiais. Um pequeno parênteses, estamos quase terminando. Quando você não está fazendo um trabalho intelectual, suba. Qualquer que seja outro tipo de trabalho, suba. Você sabe o que eu quero dizer, medite. Então, o que significa que quando você tem tempo de orar racionalmente, você faz. Mas quando você não tem esse tempo, no teu interior, então, há uma atitude constante de estar na presença, consciente da presença do Senhor. E essa é também uma atitude constante de oração, que pode se expressar em línguas ao Senhor, ou quando você está pensando na palavra do Senhor, você vai colocando a sua mente nestas coisas do alto. E quando está lendo e estudando a palavra de Deus, tudo isso engloba um orar, que poderíamos até dizer sem cessar. Tudo isso faz com que você se torne um recipiente de todas as coisas sobre as quais você está pensando. Você é o subproduto de seus pensamentos. Mais uns 2 minutinhos aqui. Por quê? Porque os pensamentos vêm por meio de influência espiritual. Eles podem vir de duas formas. O diabo, por exemplo, é a fonte do mal. E ele projeta no homem que abraça o mal. Jesus disse, vocês são filhos do diabo. O diabo é pai de vocês. João 8,44. De onde vêm os pensamentos do mal? Eles vêm do ser espiritual que os projeta no homem. Então, quando você tem um pensamento de mal a seu próprio respeito, ou de derrota, diga, nisso aqui não sou eu. Eu sou nova criatura. Rejeite na hora. Da mesma forma, bons pensamentos não são gerados pelo homem. Eles vêm de Deus. São gerados por Deus. Então, por isso, de novo repetindo, Deus quer que você coloque a sua mente em bons pensamentos. Porque estes são a vontade de Deus, vindos, liberados pelo Espírito de Deus, que farão com que você seja transformado e mudado naquilo mesmo sobre o que você está pensando. Assim, coloque a sua afeição, tudo que diz respeito a você, no que é a sua nova natureza. E desta forma, essa sua nova natureza viverá em você. Você será exatamente o que essa nova criatura, essa nova natureza diz que você é. Coloque sua afeição nela, porque a tua Bíblia diz que você está morto. Lemos aqui. A tua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3-4. Você não é somente ressuscitado em Cristo, você também é morto em Cristo. E agora, para fechar com fecho de ouro, preste muita atenção. Quem está morto?
o antiquado, ultrapassado, esgotado, desprezível homem velho que costumava ser você. Ele morreu. E agora você ressuscitou. E quem é ressuscitado com Cristo? É nova pessoa, sobre a qual, por sinal, pouco você sabe. A única maneira de saber a respeito é ser encontrado no que a palavra diz sobre essa pessoa. Você pode dizer que sabe sobre essas coisas, mas não, você não sabe, porque se você soubesse, você já seria essa nova pessoa. Amém? Eu sei que é duro de encarar, mas é cura. Nós vamos buscar o que Deus diz que somos por meio de sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nós queremos ter acesso. Por isso, nós abrimos a nossa vida à ministração do Teu Espírito Santo, Espírito de revelação, de sabedoria, para iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos discernir, receber, entender e nos apossar daquilo que a Tua palavra diz que nós somos em Cristo Jesus. E nós te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Shalom. Até a próxima.